Pessoal, é com enorme prazer que a gente consegue botar em prática mais um projeto que a Lopes estava incubado aí já há bastante tempo. A gente estava procurando um profissional à altura, né? A Lopes é uma empresa de capital aberta, com 89 anos de mercado. Eu já estou há 17 anos aqui tocando a Lopes Bahia. E a gente veio convidando e achamos a pessoa ideal. Então, nosso primeiro programa, Thaíque Carvalho, é a nossa parceira nesse programa, nesse projeto, que é o Panorama 360. Obrigada, viu, Murilo, pelo convite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu estou muito feliz de ter recebido esse convite. Antes de fazer jornalismo, eu fiz arquitetura, então eu gosto muito dessa área, mas eu estou aqui para fazer o papel da população, né? Para fazer perguntas diretas, claras. A gente vai falar sobre o mercado imobiliário, sobre engenharia, arquitetura, construção, tudo isso para levar a informação da forma mais clara e precisa. Então, vida longa para o nosso podcast Panorama 360. E hoje a gente está recebendo um convidado super especial, né? Com certeza. Um amigo, um profissional de destaque no setor, no cenário baiano. Já tocou outras praças também, mas a gente vai descobrir aqui nesse bate-papo. Isso, a gente está recebendo Eduardo Villanova, CEO da Certenge. É um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Obrigado. O primeiro tinha que ser você, viu? Fique logo sabendo o seu prestígio aqui. Seja bem-vindo. Bom, obrigado, Murilo. Obrigado, Thaíque. É um prazer para mim, você sabe da nossa amizade, Murilo. Acho que muito desse convite veio das nossas conversas em almoços. Perfeito. Onde a gente acaba falando de mercado imobiliário, mas fala um pouco de vida também, fala um pouco das nossas experiências. Porque o mercado imobiliário é isso, né? Sim. Na verdade, a gente está envolvido por tudo que é casa, apartamento. O mercado resume muito, a nossa casa resume muito o que é a nossa vida, né? E a gente quer saber da sua vida, assim, a sua trajetória. Você está há 5 anos à frente da Certenge, mas como foi até chegar aí? Bom, rapidamente, porque assim, eu tenho formado em 98, então eu tenho 26 anos de formado. Engenharia Civil? Formei em Engenharia Civil. Trabalhei 8 anos, vamos dizer assim, como engenheiro propriamente dito, né? Mas minha preocupação como engenheiro, além de tocar a obra, era sempre entender se o empreendimento ia dar certo. Porque a gente não pode nunca esquecer disso. A obra é uma parte muito relevante, mas é uma parte do empreendimento. Perfeito. Então, o empreendimento envolve, e é isso que me atraía. O empreendimento envolve multidisciplinas, né? Você precisa entender, sim, de obra, de arquitetura, mas você precisa entender de jurídico, de advocacia, de leis, você precisa entender de marketing, você precisa entender de um sem número de situações e coisas para que o empreendimento hoje dê certo. E Eduardo teve uma passagem para mim muito importante, Thaíque. Foi num momento de crise no mercado imobiliário, né, onde ele tocou um projeto muito grande, foi lá em Porto Alegre, né? Exato. Foi um super desafio. Eu comecei, na verdade, pouca gente sabe, eu fui startup da Tenda aqui no Nordeste. Sim. Eu fui o chamado 01 da Tenda no Nordeste. Expandi aí a Tenda para Salvador, expandi para Recife, tentamos ir para Fortaleza. E passei 2 anos assim, fundamentais, que a Tenda foi a oportunidade de sair da área técnica para a área comercial. E assim, foi uma oportunidade muito boa, que me catapultou, vamos dizer assim, aí para a OS Empreendimentos. Sim. Da onde eu levei 10 anos da minha vida e que tive a oportunidade de passar por algumas praças. Então eu fui gerente de incorporação aqui em Salvador, mas fui diretor de incorporação lá em Porto Alegre e acabei, no final das contas, assumindo um cargo. Foi a primeira vez que eu fui CEO de uma empresa, eu acabei assumindo um cargo no Rio de Janeiro, numa parceria público-privada, aliás, a maior parceria público-privada do país, que é do Porto Maravilha, que era uma parceria que tinha um DNA de incorporação. Porque, na verdade, a ideia da parceria era você revitalizar um espaço naquela zona portuária do Rio de Janeiro, que acabou abrigando depois o Museu da Manhã, Boulevard Olímpico. Então, assim, apesar de ter sido um momento de saída do mercado, ainda assim o DNA do mercado imobiliário está na essência da PPP, né? E você ficou, então, um tempo fora, Eduardo? Foi primeiro para Porto Alegre, depois Rio? Eu passei 4 anos, desses 10 anos de OS Empreendimentos, eu diria que eu passei 4 anos em Salvador,
Depois eu me tornei diretor da OS Empreendimentos, fui para Porto Alegre e depois passei 2 no Rio de Janeiro. Ô, Eduardo, mas eu soube também de um desafio da Arena do Grêmio, que foi em Porto Alegre, isso? Foi em Porto Alegre. Como é que foi isso? Na verdade, o empreendimento da Arena do Grêmio, eu diria que talvez tenha sido o projeto mais sinérgico que eu participei. Porque você tinha a OAS construtora fazendo a obra, uma obra de milhões, se não me engano, um orçamento de quase 600 milhões na época. Você tinha a OAS Arenas, que era uma empresa que tinha sido constituída para fazer gestão de arenas, ainda naquele tempo de Copa do Mundo, e tinha um projeto de quase 2 bilhões e meio associado, um projeto imobiliário associado de 2 bilhões e meio. Então, foi a primeira vez assim que eu assumi um projeto de uma magnitude desse tamanho, e um projeto que, infelizmente, não teve a sua continuidade, mas assim, deixou aprendizado muito, muito importante para a minha vida profissional. Aí depois do Rio, veio para Salvador. No retorno para Salvador, já foi direto para a Sertenge, Eduardo? E foi, assim, quando eu ainda no Rio, eu fui contactado pela Sertenge, e a Sertenge, ela foi uma das empresas que eu, enquanto executivo aqui na Tenda, contratei, porque lá atrás a Tenda começou fazendo parcerias. Ela entrava como incorporadora, e empresas locais entravam como construtoras. E o meu papel era identificar empresas locais que tivessem um DNA de empreendimentos um pouco mais, vamos dizer assim, habitações mais de interesse social, que tivesse, porque é uma obra muito específica. É um know-how, né? E eu acabei identificando a Sertenge como outras na época. E, assim, eu acho que a gente fez quase 3 mil unidades, mais de 3 mil unidades, a Tenda junto à Sertenge, sob a minha... Minha Casa Minha Vida, foi nesse momento? Não, naquela época não era Minha Casa Minha Vida, naquela época chamava PAR, Programa de Arrendamento Residencial. Porque o meu primeiro foi da Tenda, viu? Lá em Feira de Santana, o primeiro apartamento que eu comprei ainda, chegando em feira para ser repórter da TV Subaê, eu comprei um apartamento, eu lembro, da Tenda, pelo Minha Casa Minha Vida. Eu ganhei um subsídio, enfim, fiquei super feliz. Era bem novinha. Eu acho que foi isso cabe depois até um podcast falando sobre Minha Casa Minha Vida, que tem muita gente que tem dúvida mesmo. E existe vários benefícios, né, de subsídio de taxa subsidiada, de subsídio de entrada. E aí agora está na Sertenge com um desafio grande, né, Eduardo? Que é uma empresa consolidada no mercado, uma das empresas mais respeitadas na cidade. Exato. O desafio da Sertenge é um desafio positivo, eu diria, né? Porque é uma empresa que está fazendo agora em 2025 de 50 anos. E toda empresa que chega a 50 anos, ela tem desafios muito importantes, né? Ela tem um desafio de se renovar, ela tem um desafio de perpetuar e ela tem um desafio de se reinventar. Né? Porque de se posicionar no futuro, né? De se posicionar no futuro. A gente, inclusive, está trabalhando para explorar corretamente, adequadamente, respeitando aí a tradição da empresa, respeitar essa data, mas a gente já está começando a brifar, inclusive, uma campanha aqui em primeira mão para vocês, para mostrar que essas datas fechadas, 50, cara, na verdade são fins e inícios de ciclos. Qual é a data mesmo que vai ser os 50? Os 50 anos, se eu não me engano, eu acho que é 17 de novembro. 17 de novembro. Eu sei que é novembro de 25. Ela faz agora 49 e o próximo ano é o ano do cinquentenário, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai marcar uma mudança, vai continuar com a tradição da qualidade, da confiança, da credibilidade, né? Uma empresa robusta, mas com uma nova colocação perante o mercado. Eu diria assim, independente da idade, e você sabe, você faz isso muito bem na Lopes, Murilo, a empresa hoje ela não tem o direito de estar parada, né? Não cai. Então, assim, você precisa o tempo todo estar se reinventando. O marco de 50 anos, na verdade, nada mais é do que apenas uma data comemorativa, mas no fundo o desafio é anual. Com certeza. O Eduardo, você disse que é em primeira mão, então já que eu, como jornalista, que adoro furo de reportagem, já quero saber. Para que é? Tipo sustentabilidade? Qual será esse novo posicionamento? Não, assim, na verdade, eu diria que a gente já vem procurando ao longo desses 5 anos
vamos implementar na empresa, vamos dizer assim, associando muita tecnologia ao dia a dia dela, seja tecnologia nos canteiros de obra, em aspectos construtivos, como também tecnologia na comunicação, no marketing, na relação de identificar um público e trabalhar junto com esse parceiro que é fundamental para o mercado imobiliário, o corretor. Deixo aqui meu abraço a você, Murilo, e a todos, porque é ainda um elo absolutamente fundamental, né? As pessoas que não estão no mercado não têm ideia da importância e tratam a intermediação imobiliária como se fosse uma atividade de união de polos, mas, na verdade, é muito além disso, né? É uma verdadeira consultoria, né? Às vezes a gente tem profissional bom em todas as áreas e tem alguns profissionais que ainda estão em desenvolvimento, mas o bom profissional, né, da corretagem, eu digo que ele tem que ser um pouco psicólogo, tem que conhecer um pouquinho de direito, ele tem que conhecer um pouquinho de legislação, enfim. Mas ele tem que estar também lastreado de um bom produto, né? E como a gente está lastreado hoje, Salvador, perante o Brasil, está se comportando de uma maneira muito madura, né? Salvador tem sido... a Lopes atua em todas as praças, em todas as capitais, a gente tem mais de 150 lojas, e na Bahia, hoje, a gente reflete a maior valorização nos últimos 12 meses. Então, Salvador está trazendo o maior investimento, maior rentabilidade nos últimos 12 meses. E a gente já tem informações de alguns terrenos que a Sertende comprou, que ainda está em estado de aprovação, mas dá para dizer mais ou menos, Eduardo, se vai para o caminho Minha Casa Minha Vida, médio alto, altíssimo, vocês vão continuar atacando todas as linhas, respeitando o público? Vamos. Na verdade, assim, a Sertenge é uma empresa que ela atua em vários nichos de forma simultânea, né? Então, no fundo, ela é uma empresa muito atenta à oportunidade de mercado. Assim, isso é um posicionamento já de algum tempo. Então, assim, nós não somos uma empresa notadamente que trabalha no Minha Casa Minha Vida apenas ou em alto padrão apenas. A empresa ela criou os 50 anos dela exatamente por entender que, para cada oportunidade que ela entendia, ela entregava o melhor produto para o cliente. E assim, eu acho que isso não vai mudar. O land bank dela, o banco de terrenos dela, permite essa estratificação de ela investir em empreendimentos Minha Casa Minha Vida, no médio e no alto. Para esse ano, você acredita que ainda vem lançamento? Né? Vem, nós estamos assim, muito imbuídos aí de um lançamento em Itapuã e também correndo muito atrás de um lançamento diferente para nós, porque nós não tivemos a oportunidade de entrar nesse nicho, claro, de estúdios e de apartamento compacto. Itapuã, o compacto? Não, o Itapuã vai ser um 2 quartos. 2 quartos em Itapuã. E o compacto? Vai ser em Piatã. Em Piatã. Piatã, tá aí que, assim, Eduardo, que me permita, senão a gente tira do ar. Para mim, um dos melhores terrenos, né, para compacto, né, pé na areia, propriamente dito, e num bairro bem charmoso, central, né, que é Piatã. Então, você vai estar ali a poucos passos da praia. Para mim, aquela terceira ponte ali é o melhor banho de Salvador, né? Então, é um produto que a gente está aguardando muito, o mercado está aguardando muito. Quarto-sala, 2 quartos, mais ou menos isso, né, Eduardo? Compacto quer dizer, só para quem está assistindo a gente não sabe exatamente o conceito. O que é um local compacto? Um apartamento compacto é um apartamento, hoje ele se subdivide em estúdio, né, e quarto e sala. Sim. É muito mais para traduzir um conceito de ser um lugar pequeno, mas hoje, você que fez arquitetura, os arquitetos têm feito mágica. É mesmo. E esses apartamentos de 20 e poucos, e até proximamente 30 metros quadrados, hoje se mostram apartamentos extremamente eficientes para quem vai alugar, para quem vai fazer negócio, ou mesmo para quem vai morar. Porque a vida hoje é muito dinâmica, você não tem espaço para ter custos adicionais de limpeza. Então, eu diria que o apartamento hoje retrata um pouco o estilo de vida atual. E até que entrando para essa seara de compacto,
Hoje a gente prefere receber as pessoas numa área comum boa, Sim. né? Então, às vezes, se a gente tem uma boa área comum no empreendimento, a gente Fica não por ali precisa mesmo. levar até a nossa área privada, que seria o apartamento em si. Mas esse compacto em Piatã, para mim, vai trazer uma tendência que vai servir também de segunda moradia. Né? Tem alguns clientes já buscando a Lopes. Tipo casa de praia, sim. Casa de praia dentro da cidade, né? Ele não quer ir até o litoral norte, ele quer desfrutar dentro da própria cidade e às vezes deixar, quando não utilizando, em alguma plataforma de aluguel de curta temporada, short Sim. stay. Aliás, Murilo, quem primeiro trouxe para mim esse perfil novo de público no estúdio foi em conversa de bar com você. É verdade. Que foi uma percepção de comportamento de compra do cliente. A gente estava, acho que, em um encontro, num encontro que você promoveu ali com o pessoal. Foi. Porque a dúvida que ficava, e ainda de certa forma existe, é que esse mercado de estúdio, de apartamentos compactos, aqui na Bahia vai se falando há muito tempo que ele está perto da exaustão há pelo menos 5 anos. E está dando. Exatamente. E a gente, até para provar um pouco, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que assim, apesar do mercado imobiliário, da incorporação imobiliária se traduzir em números, ela tem muito pouco de matemática. Ela se que é o comportamento, né? Exatamente. Mas das famílias, das pessoas. Falando um pouco de número, acho que o Eduardo pode trazer em primeira mão, né? Saiu aí agora o estoque da cidade, né? Salvador, hoje a gente tem quantas unidades mais ou menos em estoque? Hoje, pelos números da ADEME, eu sou também diretor administrativo financeiro da ADEME. Sim. Nessa agora tocado por Cláudio Cunha aí como presidente. Saiu uma versão agora da nossa pesquisa de julho, 5.099. Prontos que não venderam aí, só para eu entender o que é estoque. Ainda em construção. 5.099. Mas ainda mas prontos e em construção. Quando a gente considera estoque, tá aqui, até na mão do incorporador. Exatamente. São unidades ainda para ser comercializadas. Tá. Então, são unidades que ainda não foram vendidas. Não é muito, ou é assim? Não é muito. Eu vou lhe dar um número que você vai entender por que não é número. Porque não é muito. Salvador hoje é uma cidade de 8.500, 9.000 unidades ano de venda. Você tem 5.000 unidades de estoque, tem estoque para 6 meses. Aproximadamente. Né? E o mais importante desse número, dos 5.000, é que 3/4 dele, algo como 3.800, são em apartamentos em construção de 2023 para cá. São estoque novo. Então, só 1 em cada 4 apartamentos desses 5.000 são apartamentos que estão desde 2022 na cidade. E para a gente estratificar esse número importante que o Eduardo trouxe, Tec, na época onde a gente teve aquela bolha onde foi ruim o mercado imobiliário, que a gente vinha brifando antes, conversando, falando sobre isso, fora da tela, né? Em 2014, a gente chegou a ter 25.000 unidades em estoque. Imagina, Então... E aí foi onde acabou atrapalhando um pouco o mercado, não só em Salvador, aconteceu isso no cenário nacional, e acabou que os incorporadores tiveram que dar desconto, alguns tiveram que voltar para as praças, não foi isso, Eduardo? Foi um movimento que aconteceu. Foi, eu diria que foi uma disfunção do mercado, né? Muito provocado pela necessidade das empresas que abriram capital de lançar de maneira a cumprir apenas os seus guidances, né? Perfeito. Que são os compromissos que são feitos com os acionistas, sem atentar para o mercado, para a demanda, para a oferta adequada. Então, como toda a situação na economia, quando se oferta demais, o preço cai. E Salvador viveu realmente isso, chegou a níveis dramáticos aqui. Os incorporadores locais viveram momentos de extrema apreensão, onde eles não tinham nenhum estímulo para colocar projetos novos na rua, e o incorporador vive de colocar projetos novos. Se você não lança novos produtos, você não faz sua empresa girar. Eu diria que foi, por incrível que pareça,
foi um momento de muito estoque, mas de muita paralisia. E pelo visto, acho que aprenderam, né? Porque desde 2014 nada parecido acontece, não enfrenta nenhum problema mais. 5.099, então, agora tendo certeza, é um número pequeno. Depois dessa crise, Thaiki, Eduardo falou de forma maravilhosa, assim, fez uma síntese, né, da crise. Os incorporadores ficaram com medo de repor produto na prateleira, foi zerando o estoque, chegamos a ter menos de 1.000 unidades em estoque em Salvador, então a gente quase que zerou o estoque. E aí foi voltando o mercado de forma orgânica, né? Porque a gente nasce, cresce, né? Evolui e morre. No meio do caminho tem habita. A gente tem que habitar em algum lugar. Morar. A gente tem que morar, né? Então o incorporador começou a sentir qual era a necessidade, a gente retomou pelo Minha Casa Minha Vida, depois a gente foi para os apartamentos compactos, depois a gente começou a ir por 3, 4 suítes, e hoje a gente está com um mercado bem orgânico, um mercado onde a oferta e a demanda está bem equilibrado. Não é à toa que Salvador tem uma valorização grande hoje no metro quadrado. Hoje o incorporador, na hora de comprar o terreno, ele faz o dever de casa muito bem feito, ele olha o concorrente, ele respeita o valor que o cliente está disposto a pagar no valor do metro quadrado, não é mais ou menos isso, meu amigo? Exatamente. Não tem mais espaço para improviso. Você hoje, o incorporador hoje, ele tem que se cercar de uma série de informações extra engenharia, extra arquitetura. Ele precisa estar muito em contato, de novo, ressaltando aqui a importância das imobiliárias. Antigamente, só para você ter uma ideia, o incorporador apenas queria um endosso final, ele projetava e queria que a imobiliária batesse o carimbo final. Hoje, quem quiser errar menos, precisa nascer o produto conversando com as imobiliárias. Então, isso parece uma coisa sutil, mas, na verdade, é uma grande quebra de paradigma, porque traz a responsabilidade também da imobiliária para o produto, que antigamente era visto como uma ponta do mercado que era, de alguma maneira, descompromissada. É como se eles só vendessem. Hoje, não. Hoje, eles são... Eu não sei se eu diria que eles são, mas em muitos casos são corresponsáveis pelo produto que a incorporadora lança. E o que você falou lá no começo do podcast, que foi sempre a sua preocupação, né? De saber como é que aquilo ali ia ser funcional, de não se preocupar só com a venda, que é o que você fala, que vai trilhando sua carreira, Eduardo. Exatamente. Eu acho que a gente está evoluindo para que o profissional que trabalha no real estate, né, no mercado de incorporação atual, ele precise ser alguém antenado em todas as dimensões. E não só alguém que entende muito de engenharia, ou entende muito de marketing, ou entende muito de arquitetura. Na verdade, ele tem que ter uma extensa atenção sobre tudo e estar sempre conectado, porque as coisas estão evoluindo. E você falou uma coisa que, para mim, é fundamental. Hoje, o incorporador ele tem que entender, sobretudo, de comportamento e tendência. Porque, na verdade, onde a gente mora, o que a gente demanda, na verdade, é resultado desse comportamento, dessa tendência. Exato. Antigamente, vou lhe dar um exemplo. Antigamente, era depreciativo você morar num apartamento que, por acaso, tivesse algum comercial embaixo. Tinha-se medo de rato. Perfeito. É mesmo. O mercado atrai muito rato. Hoje, você, se num mall adequado, vamos dizer assim, identidades comerciais que façam sentido e sejam aderentes. Valoriza. Que na verdade, né, Eduardo, eu vou pegar esse gancho de Eduardo até, Thaiki, que tem por parte do poder público hoje, né, a gente ter fachadas ativas, né, a gente ter provocar andabilidade, que traz uma valorização maior, né? Acho que o urbanismo, né, na cidade, né, você consegue ter uma parte mais orgânica, você morar, você conseguir fazer as coisas a pé, né? Andabilidade, traduzindo isso ao pé da letra, exato, traz conforto, qualidade de vida, né? Tem um conceito até internacional que chama cidade em 15 minutos. É você poder, naquele espaço, fazer tudo em 15 minutos. Eu amo isso, essa praticidade. Eu gosto demais, porque facilita a vida. Hoje em dia não tem como não você perder tempo mais. Exatamente. Então é bom mesmo. Eu queria agradecer, Eduardo, né? Acho que é o primeiro, acho que
Começamos com o pé direito. Sim, pode fazer só mais uma perguntinha? Com certeza. Vamos lá, você falou desses dois novos lançamentos, né? Um em Piatã e outro em Itapuã. Já tem, assim, alguma previsão disso acontecer? E onde é que encontram a Sertenge, assim? Redes sociais, site, onde é que fica o escritório? Só para o povo conhecer melhor. Pronto. A Sertenge está em todas as redes sociais. Sim. Está no site, né, www.sertenge.com.br, no Instagram. A gente fica aqui próximo ao Shopping Salvador, no Empresarial Costa Andrade. E assim, estamos aí em muitos canais. Onde você clicar, a gente vai estar presente. E esses dois não tem uma data ainda certa para o lançamento? A gente, eu vou dizer assim, nós estamos lutando muito para colocar ele nesse último trimestre do ano. Então ainda esse ano. Essa é a nossa missão. É o dever, né? É o dever de casa. Estamos na luta. Então, Eduardo, queria agradecer, né? Assim, Eduardo é um amigo e é uma pessoa de fácil comunicação, né? Conversa fluida. Tranquilo. Não é à toa que é professor também, né? Então, conversamos com o Eduardo Villanova, CEO da Sertenge, há 5 anos já, uma pessoa tranquila, calma. Foi muito bom conversar com você. Obrigada, viu? Obrigado, Thaíque. Valeu. Eu que agradeço a Murilo por essa honra, né? E eu espero que seja o primeiro de muitos. Com certeza. Bora dar um tchauzinho ali. Obrigada, pessoal, pela companhia. Tchau, tchau.